Continuando com a terceira característica do falso profeta, com o tema Falsos Profetas e Profecias Falhas, hoje dissertaremos sobre profecias falhas, como identificar falsos profetas. Se uma profecia não se cumpre, a própria Bíblia nos ensina: não tenha temor de quem a proferiu. Em Ezequiel capítulo 3, verso 6, ele vai dizer assim: vêm visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E fazem o povo esperar o cumprimento da palavra. E esse fenômeno é geral. Muitos estão falando coisas que nada têm a ver com a palavra de Deus. Profecias altamente falhas e vazias. Dizem que a pessoa tem uma determinada enfermidade, mas não sabe que enfermidade é e nem o local do corpo onde ela se encontra. Diz que determinada pessoa está fazendo um ato de bruxaria, de macumbaria contra aquele cristão, contra aquele irmão, mas não diz o nome da pessoa, nem como desfazer isso realmente, se isso realmente está acontecendo. E outras coisas mais que eles revelam, totalmente vazio, sem direção, sem rumo, sem local, sem um endereço certo. Ora, o Espírito de Deus, detentor de todo o conhecimento, não saberia quem fez tal ato de macumbaria, por exemplo, onde a enfermidade se encontra, que grau ela está ali presente no corpo daquela pessoa e por aí vai. Você acha que ele não teria essa capacidade? Sinceramente, se você vê uma revelação, uma profecia tão vaga assim, saia fora, é mentira, é falsidade. Quando as pessoas confiam em profecias humanas, muitas vezes acabam frustradas. E aí acontece um fenômeno, pelo menos onde essas igrejas estão por longos anos pregando sobre isso, falando sobre isso, essas profecias, essas revelações, e as pessoas frustradas estão abandonando esses trabalhos. Megatemplos estão ficando vazios e muitas igrejas perdendo membros todo santo dia por conta dessa enganação, dessa mentira. E desiludidas, elas se afastam da verdadeira fé na pessoa de Jesus Cristo e, infelizmente, em vez de falar bem de Deus, vão falar mal, vão falar bem da igreja, vão falar mal por conta desses falsos profetas. Deus nunca nos pediu para seguirmos aqueles que proferem, que falam mentiras, enganações. Muitos falsos profetas usam promessas específicas, e você pode analisar isso em todos eles, como riqueza, cura imediata, ou até mesmo datas, como já falei antes, sobre o fim do mundo, catástrofes e outras coisas mais. Isso é muito específico deles, porque eles querem arrebanhar multidões para seus templos, e assustando-os, o fazem de forma tal, e esses, enganados ou desiludidos pelas palavras, seguem esses líderes e, junto com eles, vão caindo no abismo que não consegue mais sair deles. Um abismo de mentira, de frustração e outras coisas mais. Muitos falsos profetas, eles podem ser testados, todos eles, aliás, podem ser testados, simplesmente, por exemplo, quando eles proferem uma profecia, e você pode verificar se ela contradiz a Bíblia. Se ela contradiz, logo é falsa. Ou olhar para os frutos deles, até dissertei sobre isso. O verdadeiro mensageiro de Deus vive de acordo com o Evangelho. Ele não vive fora do Evangelho, ele vive de acordo com o Evangelho. E também tem que ver a motivação pelo qual ele está anunciando o Evangelho, por que ele está fazendo aquilo. Se a profecia promove o profeta e não Cristo, logo ela é falsa. Portanto, confie apenas no que vem de Deus, como Jesus disse lá em João 17:17, que diz: a tua palavra é a verdade, somente a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é a Bíblia, é a verdade. Lá contém as profecias reais, as verdadeiras revelações de Deus para com a humanidade, para com aqueles que o buscam, como também para aqueles que o negam. Se a profecia falhar, Deus já nos advertiu, essa palavra não é dele. E que você, irmão, possa olhar para a Bíblia,
pesquisar na Bíblia e aprender mais de Deus e ver o quão perigoso é trilhar nesse caminho onde os falsos profetas lhe colocam na sua frente e você cegamente vai. Observe a palavra de Deus e aprenda mais dele. Amém.